Hoje tem uma surpresa para você no final desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, trabalho com terapias integrativas, psicanálise e tratamentos energéticos e espirituais, e você está aqui no Espaço Mente Aberta. Vamos falar sobre repetições? Você já se perguntou por que parece que atrai sempre o mesmo tipo de situação? O mesmo padrão de pessoas, o mesmo padrão de relacionamentos ou os mesmos desafios de sempre. Parece que a vida nunca muda, é sempre a mesma coisa. Às vezes você até muda o cenário, muda de trabalho, muda de cidade, de país, mas as experiências acabam sendo parecidas. Parece que tudo vai atrás de você. Nada muda. É como se o universo insistisse em repetir uma lição que você está cansada de viver. É como repetir de ano, até que já falei aqui em alguns vídeos. Alguns estudos sobre o inconsciente, o nosso inconsciente, demonstram que dentro de cada um de nós existe uma estrutura que se repete e que chamamos de eixo psíquico. Então, cada um de nós temos um eixo psíquico que se repete. Esse centro organizador da nossa personalidade. É como a gente fala, é assim que eu funciono. Esse eixo é formado desde a infância. Então, a gente sabe que tem coisas aí que não são nossas. Através das vivências, através dos vínculos afetivos, é através das formas como aprendemos a lidar com a dor, principalmente como lidamos com o amor. Esse eixo é como fio, como eu disse, condutor da nossa história interior. Imagina que é essa história que a gente está contando, o fio condutor. O inconsciente, ele tem um movimento próprio. Ele busca o quê? A integração. Ou seja, ele tenta trazer à consciência, à luz, aquilo que está reprimido. Aquilo que ainda não foi compreendido ou elaborado. Nosso inconsciente quer elaborar. E ele faz isso através de quê? Através da repetição. Toda vez que você atrai uma situação parecida com uma dor antiga, o inconsciente está tentando mostrar um conteúdo seu que precisa ser olhado para ser elaborado. Senão vai continuar a repetição. É como se ele dissesse assim para você: olha, ainda tem algo aqui dentro que você precisa entender para seguir em paz e não gastar tanta energia aqui colocando isso embaixo do tapete. Por isso, muitas vezes, o que mais abominamos acaba voltando. Você diz: nunca mais quero um relacionamento assim na minha vida. E passa algum tempo, sem perceber, se envolve com o quê? Novamente com uma pessoa do mesmo padrão. Ou você muda de trabalho, achando que agora tudo vai ser novo, vai dar tudo certo, será diferente. Mas você começa a sentir novamente a desvalorização, você começa a sentir a manipulação, o controle, a rejeição. Não é azar, não é destino. É o seu inconsciente pedindo consciência, pedindo luz, pedindo elaboração dessas energias.
porque você guardou, porque não sabia o que fazer na época que você viveu isso. Essas repetições são tentativas de cura. A mente tenta vencer repetindo a cena, a mesma cena. Só que agora, com esperança de que o desfecho seja totalmente diferente. Mas enquanto você não reconhecer a origem do padrão, não reconhecer a energia dele ativa dentro de você, é como você viver como se uma música estivesse tocando sempre lá no fundo, mesmo quando você acha que desligou o som e aquilo não para. Alguns outros estudos do inconsciente demonstram também que essa repetição é o quê? É uma maneira, é uma forma da mente buscar uma resolução, uma solução para isso tudo. E é por isso que o processo terapêutico, analítico ou outra terapia é tão poderosa, ou tão poderoso esse processo, porque nele você pode trazer todas essas experiências para o campo da consciência com segurança. Entender o que elas representam e começar a transformar a relação que tem com elas, uma elaboração, uma resolução para tudo isso, mas num lugar que o seu psiquismo se sente seguro, esse eixo se sente seguro. O primeiro passo, então, é observar o padrão. O que se repete na sua vida? Faz uma lista. Quais sentimentos surgem nessas situações, nesses padrões? Você se sente o quê? Como? Rejeitado, rejeitada, invisível, controlada, manipulada, abandonada, não reconhecida? E todos esses sentimentos são pistas preciosas. Elas vão apontar para o quê? Para feridas originais que deram forma a essa estrutura de repetição. Um segundo passo é acolher. Virão todos esses sentimentos. Acolhe sem julgamento. Porque a nossa tendência é querer se livrar logo desse incômodo. Porque ninguém quer sofrer, claro. Mas a cura, o processo de cura é olhar para o que dói com consciência e acolher isso com amor. Se acolher com amor. Porque já está machucado e ainda eu vou querer machucar mais. Quando você aceita olhar para essa dor, para sua sombra, né, que é um conceito trazido por Jung, começa um processo profundo de integração. A sombra, para o Jung, representa tudo aquilo que foi reprimido ou negado dentro de nós. Sentimentos, impulsos, fragilidades e aspectos que, por medo da rejeição, aprendemos a esconder. Por que a rejeição? Porque quando eu sou rejeitado, eu sinto falta de amor. Jung dizia que a sombra é o lado escuro da personalidade. Mas não é no sentido negativo. Não é nada ruim. E sim tem um sentido apenas de que está inconsciente, que naquele momento eu não pude elaborar, eu não sabia lidar com aquilo e ficou lá, escondidinho. Então não é negativo. Quando você permite olhar para essa parte com sinceridade e sem crítica, essa energia que antes era usada para
esconder, a gente coloca uma carga para esconder essa energia. Ela começa a ser transformada em força e sabedoria. E é nesse ponto que o inconsciente se reorganiza. E o padrão perde o poder sobre você. Você até percebe, mas você não se envolve mais com esse padrão. Você não atrai mais, porque não tem mais o que aprender ali. O terceiro passo é reconhecer o papel que você tem dentro dessas repetições. Qual é o seu papel aí? Isso significa culpa, responsabilidade. Você pode começar a perceber o ponto em que inconscientemente você mesma, você mesmo colabora para que o mesmo tipo de situação volte a acontecer. Por isso a culpa, a vergonha. É nesse momento que você se torna consciente da sua própria participação no ciclo e ganha o quê? Poder de transformá-lo. Quando você compreende, quando você acolhe, quando você ressignifica a dor, ela vai deixar de ser o motor que conduz suas escolhas. E pouco a pouco, o padrão começa a se dissolver, porque a lição já foi aprendida. Você passa de ano, não precisa mais daquilo. Então, é uma libertação total. É a liberdade que você quer? Esse é o caminho. Para deixar de atrair situações que te fazem mal ou te desarmonizam, o que é preciso? É preciso se reconectar com seu eixo externo, interno, na verdade. Quanto mais integrada você estiver, menos necessidade inconsciente você terá de projetar para o que está desajustado. Desajustado dentro, tá? O trabalho, então, terapêutico é esse espaço seguro que a sua consciência sente, onde a repetição dá lugar à liberdade. O que antes parecia destino se transforma em escolha. Olha que lindo, né? E a vida, que antes parecia um ciclo de repetições, ela começa a se abrir para o novo. Quando você escolhe, aprende o poder da sua escolha, você escolhe se conhecer. Você rompe com um padrão, com qualquer padrão quando você se conhece. E abre o caminho para viver de forma leve, consciente, uma forma em paz com a sua história, com quem você é. Porque você sabe conscientemente o que te levou a se sentir culpada ou culpado. Não é fácil reconhecer o padrão que o inconsciente está tentando mostrar muitas vezes. Ele está tão enraizado que muitas vezes a gente só percebe quando o desconforto, a desarmonia já tomou conta. É o fundo do poço que a gente fala. Por isso, uma das ferramentas que utilizo nesse processo é uma avaliação feita por um psicogerador radiônico. Nossa, que palavrão, né? Ou popularmente conhecida como a mesa quantiônica, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Que é um instrumento com várias reguinhas. Isso aqui é usado há milhares de anos
pela humanidade. Eu não sei se você já ouviu falar, o dual code que a gente usa hoje para identificar energia e harmonizar frequências, era usado para descobrir água, descobrir ouro. Eram duas varetinhas que quando se cruzam e se abrem, ela indica sim ou não. É a mesma coisa essa ferramenta. Então ela ajuda a acessar registros sutis, trazendo clareza sobre bloqueios que sustentam nossos padrões repetitivos e permitir que a energia volte a fluir com mais leveza através de um sistema de tratamento, é uma metodologia. Esse é um dos caminhos de reconexão profunda com quem a gente é, porque a gente se descobre. E aí, quando a gente se descobre, não tem mais volta, né? Se descobre mais essencial. E aí, eu não quero mais não ser essencial. Então, eu faço um convite para você viver, né, com mais consciência, amor, liberdade interior. E eu estou oferecendo uma avaliação gratuita na mesa, uma pré-avaliação, para pegar um padrãozinho ali, para ver se faz sentido para você. Então, coloca aqui nos comentários, quero minha avaliação da radiestesia que eu vou fazer para você, tá bom? Até o próximo vídeo.